Parashá dessa semana, Parshat Vaigash, nos conta de um momento dramático na história do início do nosso povo, quando ocorre finalmente o reencontro de Yosef, de José com seus irmãos, quando Yosef, José, revela aos seus irmãos a sua identidade. Isso depois de uma trama que ele armou para os irmãos. E como nós falamos, o intuito, o objetivo de Yosef não era puni-los, castigá-los, Deus nos livre, o intuito dele não era vingança, mas sim testar a integridade e nobreza de caráter, testar o espírito de fraternidade, ver e constatar que aquilo que fizeram no passado, de vender um irmão, de ter por ciúmes, por inveja, jamais se repetiria, muito pelo contrário, que eles dariam tudo por cada irmão. Então, num primeiro momento, ele retém consigo Shimon, e eles voltam para Canaã, trazendo mantimentos, etc. E Yaakov não permite que o filho caçula, que era irmão, não só de pai, mas também de mãe de Yosef, Binyamin, que ele vá ao Egito. Mas Yosef tinha exigido que eles voltassem ao Egito apenas trazendo o filho caçula. Caso contrário, ele não liberaria o irmão Shimon. Então, no começo, durante um tempo, Yaakov hesita até que a comida vai terminando e não há outra opção, e vem Yehudá, Judá, e diz: eu serei o fiador, eu sou o avalista. Ele convence o pai, por mais que o primogênito Reuben já tinha tentado isso anteriormente, mas o pai não cede. Agora vem Yehudá, que era o mais forte líder dos irmãos, e diz: eu sou o responsável, eu garanto, eu asseguro que vou trazê-lo de volta, deixe comigo, eu sou o fiador, eu sou a garantia. E assim Yaakov acaba permitindo que o caçula Binyamin, que ele era muito apegado a ele, principalmente que sua esposa querida Rachel faleceu na hora do seu parto, na hora do nascimento de Binyamin, e o outro irmão, Yosef, tinha desaparecido e era dado como morto. Então Yaakov tinha se apegado muito ao Binyamin, não queria permitir que ele fosse. Afinal, eles vão, e Yosef, mais uma vez, arma uma situação, uma trama, onde ele manda esconder o seu cálice justo na mochila, na bagagem de Binyamin. Isso acaba sendo revelado, e ele é tido como ladrão, e Yosef decreta que ele vai ficar preso no Egito. Naquele instante, nos conta a nossa Parashá, Yehudá, que era o fiador, o avalista, que sabia o quanto o pai era ligado a Binyamin, ele disse: isso eu não vou permitir que aconteça. Então ele estava pronto para o que der e vier, ele estava pronto para tudo ou nada, e ele se oferece para ficar no lugar de Binyamin. Libere-o, porque o pai não vai sobreviver se ele não voltar ao seu encontro. Então ele diz: eu vou ficar no lugar dele, eu vou ficar preso, eu vou ficar escravizado, mas libere-o, etc. E Yehudá acaba até ameaçando partir para a ignorância. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa, e se fosse necessário partir para a briga, mesmo que não fazia nexo, ele contra os exércitos, os guardas egípcios, não é? Mas ele estava disposto a qualquer coisa. Ele partiu para o sacrifício com o intuito de liberar o irmão Binyamin, o irmão caçula Binyamin, e trazê-lo de volta ao pai. Diz o Rebbe que isso nos ensina, essa atitude de Judá, é uma lição para todo o povo judeu, para todos os Yehudim, o quanto deve ser cara e preciosa para nós a educação judaica que devemos proporcionar para cada uma das nossas crianças, para cada um dos nossos jovens, e que não podemos abrir mão de nenhum jovem, de ninguém do nosso povo. Ou seja, não só que não devemos abrir mão, nós devemos empreender todos os esforços e chegar até empreender todos os sacrifícios, podendo chegar até ao alto sacrifício máximo, mas não permitir que nenhuma das nossas crianças, nenhum dos nossos jovens se desprenda do caminho certo, do caminho da Torá, das mitzvot, das nossas tradições, do caminho judaico. Isso nos ensina Yehudá, o quanto ele está disposto a qualquer coisa e partir ao sacrifício para salvar, para não permitir que uma criança judaica
se afaste da casa do seu pai. Isso é um ensinamento perene, eterno para todos nós, em todas as gerações, e muito interessante como se assegura a educação tradicional judaica para nossas crianças. Em seguida, quando Yosef revela sua identidade e diz, agora voltem para casa e tragam o pai para cá, porque ainda haverão mais anos de fome, de seca, de estiagem, e aqui eu tenho mantimentos, e aqui eu vou suprir as necessidades de toda a família, então digam ao pai que eu ainda estou vivo e tragam-no para cá. Naquele instante, quando Yaakov recebe essa notícia de como Yosef ainda está lá, e ele de fato, com uma instrução divina, decide ir para o Egito, antes disso ele toma uma providência. Em primeiríssimo lugar, ele manda o próprio Yehudá na frente, com que objetivo? De abrir um Talmud Torá, uma yeshiva, uma casa de estudos judaicos no local, para que logo que eles chegassem lá, Yaakov com todos os familiares, já houvesse estabelecida no local uma casa de estudos. Então, o estudo da Torá é algo tão importante que Yaakov queria que no exato momento que eles chegassem no Egito, não que tivesse que esperar um dia, uma semana, até alugar uma casa ou abrir uma instituição, uma casa de estudos. Yaakov queria chegar no local já tendo pronto a casa de estudos bíblicos, a casa de estudo da Torá, porque ele sabia que disso depende o futuro do nosso povo, disso depende a existência de Am Israel, do estudo da Torá, e isso enfatiza a suma importância da educação judaica, o quanto é prioritário, o quanto é essencial, o quanto deve pesar dentro de nós a preocupação de dar uma educação judaica fidedigna aos nossos filhos, aos nossos netos, de colocá-los em instituições de estudo, onde eles possam aprender a Torá e aprender a seguir no caminho, e como nós não devemos abrir mão de nenhuma criança, de nenhum jovem do nosso povo.